bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho das 3 disciplinas: português, ciências e matemática. Vamos lá! Jovens ou crianças, adultos ou idosos, todos correm o risco de sofrer algum tipo de acidente no dia a dia. Uma das formas de prevenir acidentes em casa é utilizando os materiais de forma correta. Neste momento de pandemia, nós ouvimos e assistimos, até nos telejornais, que os números de acidentes com crianças, acidentes domésticos, cresceram muito. E é preciso tomar alguns cuidados para evitar, até em certos casos, alguma tragédia ou um acidente mais grave. Então, para falar desse assunto, você irá assistir ao vídeo Prevenção de Acidentes Domésticos com Crianças, clicando neste link aqui que estará disponível lá na plataforma, tá certo? Não esqueça de assistir. Observe cada situação apresentada e escreva no caderno os cuidados que devemos ter para não causar acidentes em casa, tá certo? Então, principalmente nesse período em que todos estão em casa, crianças, os adultos, os idosos. Então, neste momento, é preciso ter bastante cuidado para não causar nenhum acidente. O que você vai fazer agora? Observar cada situação apresentada e escrever no caderno os cuidados que devemos ter para não causar acidentes. Aí tem a situação 1. Olha só o que essa criança está fazendo aqui com essa panela quente. Você vai escrever, que situação é essa? Uma criança pegando, mexendo no fogão da panela quente. Aí o que você vai fazer? Que cuidados devemos ter, Então, esse cabo da panela aqui, por exemplo, ele não pode estar para o lado de fora, a panela está quente, a criança pode pegar, essa água pode, esse líquido quente, ele pode queimar a criança. Então, que cuidado devemos ter? Botar a panela com esse cabo virado para dentro, para que a criança não faça isso, tá? Aqui, nessa outra situação, nós temos a criança com certeza não prestou atenção e o carro fez um esforço para frear. Então, antes de atravessar a pista, temos que olhar para os dois lados. Terceira situação: quando uma criança está na piscina, o adulto pode virar as costas e ler o jornal, a revista? Não pode. O adulto tem que estar atento às crianças pequenas que estão na água, principalmente se a criança não sabe nadar. Situação 4. Olha só a situação desta criança. Pegou a mesa, botou uma cadeira. Onde está um pezinho? Onde está o outro pezinho? Tentando alcançar. O risco de acontecer um acidente aqui é bem grande, não é? Então, a criança pode cair, se machucar. Então, a criança está tentando alcançar aqui um pote. Não sei se é de brinquedo, o que é. Mas ele está tentando alcançar. Então, sempre estar atento. Quando a criança estiver muito caladinha, é bom ir atrás para saber. Outra situação: a criança está pegando um objeto pontiagudo, cortante. Então, não pode deixar a criança, colocar esses objetos num lugar alto, mais seguro, longe do alcance da criança. Porque a criança, ela não tem essa noção das consequências dos seus atos. Ela não tem noção do que pode acontecer. Terceira situação, olha só, deixar o ferro quente ligado numa altura baixa. O que pode acontecer, A criança pode colocar a mãozinha aqui. Outra coisa, olha a 7ª situação: produtos de limpeza podem estar na altura aqui da criança. Olha a altura desse armário, a altura da criança. Neste caso aqui, os produtos estão acessíveis a crianças. Então, o que deve ser feito? Esses produtos de limpeza, eles não podem estar no alcance da criança. Tem que estar na prateleira mais alta para que a criança não ingira e pode até morrer. Outra coisa, olha só, criança colocando o cabinho do celular, do carregador na boca, onde está passando uma corrente elétrica. Então, nunca deixar objetos elétricos, ao alcance, ainda mais assim em funcionamento, ao alcance da criança, tá bom? O que você vai fazer agora? Desenhe ou escreva um dos cuidados que você realiza para evitar acidentes quando está brincando em casa. Então, você vai lembrar qual é o cuidado que você tem
né, para evitar acidente? Qual o cuidado que a sua mãe sempre tem com você, que você tem para evitar um acidente em casa? Tá bom? Aí você vai lembrar desse cuidado que você tem, que a sua mãe tem, e vai fazer um desenho no seu caderno, tá bom? Vamos lá. Agora, aqui nós temos algumas dicas para evitar acidentes. Essa listinha aqui vai estar disponível lá na plataforma. Você vai poder ler com seus pais direitinho, tá bom? Para evitar acidentes domésticos, principalmente com panelas quentes, com lâmpadas, ferro quente, tomadas, não é? Bujão de gás, entre outras situações, tá bom? Vamos lá. Agora vamos para o nosso conteúdo de matemática, que está no livro de matemática, começando da página 155. Vamos lá. Nós já começamos a estudar mais uma casa no nosso sistema de numeração decimal. Vamos lá. 100 unidades ou uma centena. Estas são representações das peças do material dourado que você já conhece. Então, nós temos aqui uma unidade, uma barrinha que simboliza uma dezena ou 10 unidades. Observe agora a peça abaixo, que também pertence ao material dourado, que é esta placa. Observe que uma placa é formada por 100 cubinhos ou 10 barras, que formam uma centena. Então, nós temos aqui essa placa, ela é formada por 10 barrinhas de 10, que, portanto, representam 100 unidades, ou 10 dezenas, ou uma centena. Veja como podemos representar uma centena no quadro de ordens. Aqui eu tenho as unidades, o algarismo 0, na dezena o algarismo 0 e na centena o número 1. O número 100 lê-se assim, 100. Muito bem. Veja as centenas exatas a seguir. Então, o que é uma centena exata? Uma centena exata é aquela que não possui algarismos significativos na unidade e na dezena. Então, eu tenho duas placas de 100, então eu tenho 200. Três placas de 100, ó, 100, 200, 300. Aqui, 100, 200, 300, 400. 100, 200, 300, 400, 500. Aqui está a representação. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Então, nós temos 0 unidade, 0 dezenas, 6 centenas. Aqui, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Também nós temos a representação, tá bom? Agora, aqui, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Então, aqui também temos 0 na unidade, 0 na dezena, 8 na centena. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Aqui está a representação, 0 unidades, 0 dezenas e 9 centenas. Muito bem, nós vamos agora para as atividades. Número 1. Escreva por extenso o número que aparece em destaque em cada informação a seguir. Então, vamos lá, letra A. A distância entre duas cidades é aproximadamente 300 quilômetros. Então, você vai escrever esse número 300 por extenso, ou seja, escrever o nome do número. Em uma cidade existem aproximadamente 800 pessoas com mais de 80 anos, então o número destacado é 800, vai escrever por extenso. Em uma escola estão matriculados 500 alunos, a informação em destaque é 500, aí você vai escrever o nome do número. Usando algarismos, escreva o número que aparece em destaque em cada uma das informações. Então, agora você vai usar números, vai usar algarismos para registrar a resposta. Theo andou cerca de 600 metros de sua cidade. Então, o algarismo aqui que está por extenso, não é? 600, você vai registrar aqui o numeral. Como que eu faço o número 600? Tá? Com números. R$400 é a quantia que ganhei no meu aniversário. Aí você vai registrar aqui o algarismo 400. Um rio tem 200 metros de largura. O numeral que você vai registrar, 200. A coleção de Marina tem 700 selos. O algarismo de destaque, 700. Vamos lá. Números naturais maiores que 100.
Glaucia, Cristina e Karina têm cada uma certa quantia em reais. Por brincadeira, cada uma representou a quantia que tem usando peças do material dourado. Então, daqui a quantia da Glaucia, a quantia da Cristina e a quantia da Karina, tá? Vamos lá. Vamos descobrir a quantia que cada uma tem, considerando que um quadradinho representa uma unidade, uma barrinha representa 10 unidades ou uma dezena, e uma placa representa 100 unidades ou 10 dezenas ou uma centena, que dá na mesma. Então, vamos aqui fazer uma análise prévia da Glaucia. Ela tem uma plaquinha com uma centena, tem 1, 2, 3 barrinhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 unidades. Então, eu tenho 100, 110, 120, 130, 136. Então, a Glaucia, ela tem 136. Vamos ver aqui a Cristina. A Cristina tem duas placas de 100. Então, vamos lá. 100, 200. 1, 2, 3, 4, 5. 205. E a Karina tem 4 placas de 100, ó. 100, 200, 300, 400. Duas dezenas. 410, 420 e 421. Agora, vamos lá. Podemos dizer que, usando as peças do material dourado, Glaucia representou o número 136, ou seja, 6 cubinhos, 3 barras e uma placa. 136 é a mesma coisa que 100 mais 30 mais 6. Isso aqui, pessoal, é a decomposição do número, ou seja, decompor um número é a mesma coisa que dividi-lo em suas partes, em suas unidades, em suas dezenas e suas centenas. Escrevemos por extenso 136. Cristina representou o número 205, com 5 cubinhos, nenhuma barrinha e 2 placas, ou seja, o número 205 é a mesma coisa que 200 mais 5. Isso aqui é a decomposição numérica. Escrevemos por extenso 205. Karina representou o número 421, um cubinho, 2 barras e 4 placas. Então, eu tenho 421 é igual a 400 mais 20 mais 1. Esta é a decomposição. Escrevemos por extenso 421. Então, Glaucia tem R$136, Cristina R$205 e Karina tem R$421. Agora, pessoal, vamos para as atividades. Em cada item, registre o número que Gabriela representou usando as peças do material dourado. Aqui você vai fazer como nós fizemos. A primeira coisa, o material dourado está aqui, uma placa, não é? Que representa uma centena. As barrinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 barrinhas que são 7 centenas e 2 unidades. Então, você vai colocar aqui as unidades, o número que representa as unidades, o número que representa as dezenas, o número que representa a centena. Quando você registrar esses números, você vai colocá-lo aqui, ó. Que número é esse? Vai registrar o número e vai escrever o número por extenso, que é o nome do número. Aqui, neste caso, nós temos 1, 2, 3 centenas. Você vai registrar o número aqui. 1, 2, 3 dezenas. Vai botar o numeral aqui. E temos 5 unidades. Vai botar o 5 aqui. Vai descobrir que número é esse. Vai colocá-lo aqui. Que número formou? E depois escrever esse número por extenso. Da letra C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centenas. Vai colocar o número aqui. Número referente às centenas. Temos 3 dezenas. Coloca o número referente às dezenas. E temos 4 unidades. Bote o número referente às unidades. Depois, escreva esse número aqui e depois faça o registro por extenso. Muito bem. Próxima atividade. Nessa atividade, em cada item, complete a sequência. Depois, escreva por extenso o número que está escrito no quadrinho azul. Então, aqui, o que você vai fazer? Qual é a regularidade? Essa sequência numérica está indo de quanto em quanto? Então, vamos lá. 111, 112. Opa, do 111 para o 112, foi de quanto em quanto? Está indo de 1 em 1, não é?
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120. Então, o que você vai fazer? Vai completar aqui lá no seu livro esses números que estão faltando. Aqui a sequência está indo de 1 em 1. E aqui você vai, na linha de baixo, por extenso, o nome deste número aqui, ó, que está destacado em azul. Aí você vai escrever o nome desse número por extenso. Letra B, a mesma coisa. Você vai completar aqui a sequência numérica com esses números que estão faltando. E esse número de azul aqui, ó, você vai escrevê-lo por extenso. Da letra C até a letra F é o mesmo procedimento. Você vai completar a sequência numérica e vai escrever por extenso o nome dos números que estão destacados de azul, tá bom? Agora aqui. Observe as marcações de 100 em 100 e os pontos coloridos nessa reta numérica. Então, tem aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Tem aqui a sequência numérica, né? E você percebe que aqui, perto do 200, tem um pontinho vermelho, perto do 200, tem um pontinho roxo aqui, tem uma marcação laranja entre o 400 e 500, tem aqui esse verdinho e 800. Consideramos os números 815, 703, 177, 221, 450, 512, 308, 624, qual deles está representado na reta pelo ponto verde? Então, o ponto verde está bem aqui. O ponto verde, que número seria o ponto verde dessas opções aqui, ó? 800, 700, 100 e tanto, 221, 450, 512, 308, 624. Que número seria o que está representado aqui pelo pontinho verde? Pela lógica, aí você vai analisar. Se está depois do 600, se do 600 para o 700, né? Eu tenho a sequência numérica do 600, então, pela lógica, o algarismo que representa a cor verde seria o 624. Aí você vai fazer essa análise. E o número que representa o ponto vermelho? O ponto vermelho está aqui, ó, entre o 100 e o 200. Que número seria esse, desses aqui? Aí você vai analisar, vai colocar aqui. Marrom. O ponto marrom tá bem aqui, ó. O marrom seria que número? Ele tá entre 800 e 900. Qual algarismo desses aqui tá entre 800 e 900? Você vai fazer o registro. Ponto laranja, ó, tá entre 400 e 500. Qual é o algarismo que vai estar entre 400 e 500 aqui? Aí você vai fazer aqui o registro desse número que tá aqui. Azul, pontinho azul tá aqui, né? Está entre 300 e 400. Que número dessa lista aqui de algarismo seria esse possível número? Você vai refazer o registro aqui. Pessoal, por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima.